Eu nunca imaginei que a minha assinatura valeria tão pouco. Ou melhor, que ela custaria tão caro. Hoje de manhã eu segurei a caneta Bic azul, aquela mesma que eu uso na oficina para anotar orçamentos de troca de óleo e pastilha de freio, e assinei o papel que acabou com a minha vida. Divórcio consensual. É o que estava escrito no topo da folha. Mas de consensual aquilo não tinha nada. Foi uma expulsão. Eu fui despejado da vida da mulher que eu amei por 10 anos como se fosse um cachorro sarnento que não serve mais para vigiar o quintal. Enquanto eu assinava, a Renata nem olhava para mim. Ela olhava para a tela do celular, sorrindo para alguma mensagem, com as unhas perfeitamente feitas, pintadas daquele vermelho sangue que ela sabe que eu adorava. Mas antes de eu te contar como eu saí daquela sala de advocacia com a roupa do corpo e uma dívida no banco, eu preciso te contar como a gente chegou até ali. Porque não foi de repente. A humilhação, ela é silenciosa. Ela começa devagar. Tudo começou no nosso aniversário de 10 anos de casamento, 3 meses atrás. Eu sou mecânico, tenho orgulho disso. Minhas mãos têm graxa embaixo da unha que não sai nem com escova de aço. É a graxa do trabalho honesto. A Renata sabia disso quando casou comigo. A gente era feliz, sabe? 2 jovens, cheios de sonhos, morando num aluguel barato. Mas a Renata mudou. Ou melhor, a família dela mudou a cabeça dela. Naquela noite de aniversário, eu queria fazer uma surpresa. Juntei dinheiro por 4 meses, fazendo hora extra, consertando o motor até de madrugada, para levar ela naquele restaurante italiano no centro, o La Villa. Não é o mais caro da cidade, mas para mim era um luxo. Eu cheguei em casa mais cedo, tomei 3 banhos para tirar o cheiro de oficina. Vesti minha melhor camisa, aquela azul clara que ela me deu no Natal de 2018. Quando chegamos no restaurante, o garçom nos levou até a mesa. E foi aí que o meu estômago gelou. Na mesa ao lado, parecia uma reunião de bruxas. Tava a minha sogra, Dona Elvira, e as 2 irmãs da Renata. Dona Elvira nunca gostou de mim. Para ela, mecânico não é profissão, é subemprego. Ela sempre quis que a filha casasse com um doutor. Assim que sentamos, a Dona Elvira falou alto, de propósito, para todo mundo ouvir. Nossa, que cheiro forte de óleo diesel! O ambiente estava tão agradável até agora. Renata, minha filha, você não tem vergonha de andar com alguém que cheira a escapamento? O restaurante ficou em silêncio. Eu senti meu rosto queimar. Eu olhei para Renata, esperando que ela dissesse: "Mãe, para com isso, o Carlos trabalha duro." Mas ela não disse. Renata baixou a cabeça, mexeu no guardanapo e sussurrou para mim: "Carlos, você não passou perfume? Tá todo mundo olhando." Aquilo doeu mais que um soco na boca do estômago. A mulher que eu amava não estava com vergonha da grosseria da mãe. Ela estava com vergonha de mim. Eu tentei disfarçar. Disse: "Não é nada, Renata. Vamos pedir o jantar." Mas a Dona Elvira não parou. Ela riu, tomou um gole de vinho que custava mais que a minha semana de trabalho e disse: "Jantar? Cuidado, hein, Carlos? Vê se o limite do cartão de crédito cobre, porque aqui não aceitam pagamento em peças usadas de Celta." As irmãs dela riram alto. Eu levantei. Minha dignidade não permitia ficar ali. "Renata, vamos embora. A gente come em outro lugar," eu disse, estendendo a mão para ela. E foi nesse momento que o meu coração quebrou pela primeira vez. Renata não pegou na minha mão. Ela olhou para a mãe, olhou para mim e disse: "Senta, Carlos. Não faz cena. Minha mãe só está brincando. Você é muito sensível." Sensível? Eu fui humilhado na frente de 30 pessoas e eu sou sensível? Eu sentei. Comi a comida sem sentir gosto de nada. Parecia areia. Na volta para casa, dentro do meu carro, um Celta 2010, que sim, é velho, mas está pago, e nunca me deixou na mão, o silêncio era ensurdecedor. Quando entramos em casa, eu explodi. "Por que você não me defendeu, Renata? Sua mãe me trata como lixo."
Ela jogou a bolsa no sofá e gritou de volta com uma raiva que eu nunca tinha visto. Porque ela tem razão, Carlos. Eu cansei. Eu cansei de contar moedas. Eu cansei de andar nesse carro velho sem ar-condicionado. O Felipe voltou para a cidade. Felipe, o nome proibido. O ex-namorado da faculdade. O herdeiro rico. Disse, o Felipe trocou de carro 3 vezes esse ano. A esposa dele vai viver como uma rainha. E eu vou viver tirando mancha de graxa das suas camisas para o resto da vida? Eu fiquei paralisado. Mas a gente se ama, Renata, eu disse com a voz falhando. Ela riu, um riso seco, sem alegria. Amor não paga boleto, Carlos. Amor não compra viagem para a Europa. Amor não me dá orgulho na frente das minhas amigas. Naquela noite, ela dormiu no quarto de hóspedes. Eu achei que era só uma briga. Achei que no dia seguinte a gente ia conversar, ela ia pedir desculpas. Pobre de mim. Eu não sabia que aquela briga era o menor dos meus problemas. Eu não sabia que o plano para me destruir já estava montado. E o pior, eu não sabia que o Felipe já estava muito mais presente na vida dela do que eu imaginava. Os dias seguintes àquele jantar foram estranhos. Sabe quando o ar fica pesado dentro de casa? A Renata parou de brigar. E isso foi o que mais me assustou. Quando a mulher grita, ela ainda se importa. Quando ela fica em silêncio, é porque ela já foi embora, mesmo estando sentada no sofá. Ela começou a proteger o celular como se fosse um cofre de banco. Antes, a senha era o dia do nosso casamento. De repente, mudou. Ela ia para o banho e levava o aparelho. Ela ia beber água de madrugada e até ela acendia. Eu perguntava, quem é, amor? E ela respondia, sem olhar nos meus olhos. É só a Luana do trabalho, problema com o cliente. Mas a Luana não manda mensagem às 11 da noite de uma terça-feira. Eu não queria ser o marido ciumento. Eu confiava nela, ou pelo menos eu tentava me convencer disso. Mas a dúvida é como uma gota de tinta num copo d'água. Ela se espalha e mancha tudo. 2 semanas depois, numa sexta-feira, eu decidi fazer algo que eu nunca tinha feito. Saí da oficina às 4 da tarde. Disse para o meu ajudante fechar tudo. Comprei as flores favoritas dela, lírios brancos, e passei numa padaria para comprar sonhos, aquele doce que a gente comia na praça quando namorava. Eu pensei, vou chegar de surpresa, fazer um café e a gente vai se acertar. Cheguei em casa, o portão estava aberto. Meu coração acelerou. Será que entraram ladrões? Entrei na sala devagar. Renata? Eu chamei. Silêncio. Mas não era o silêncio de uma casa vazia normal. Era um vazio oco. Caminhei até o quarto. A porta do guarda-roupa estava escancarada. As roupas dela tinham sumido. As gavetas, vazias. O perfume que ficava na penteadeira não estava lá. Sobre a cama, apenas um papel. Uma folha de caderno arrancada, com a letra dela apressada. Carlos, não dá mais. Eu mereço mais. Minha mãe estava certa. Não me procure. Vou buscar minha felicidade. Minha felicidade? Como se a nossa vida juntos tivesse sido uma tortura. Eu não chorei naquela hora. Eu senti uma raiva fria, uma adrenalina. Eu sabia onde ela estava. Entrei no meu Celta velho, joguei as flores no banco do passageiro e dirigi. Dirigi rápido demais, furando o sinal vermelho, até o bairro nobre da cidade, até a mansão da Dona Elvira. Começou a chover quando estacionei. Parecia filme, mas era a minha desgraça. A casa da minha sogra estava iluminada como se fosse Natal. Carros importados na porta, BMW, Mercedes, Audi, e lá estava ele, o carro novo do Felipe, uma Porsche preta, brilhando na chuva. Eu fui até o portão de ferro. O segurança, um armário de terno, me barrou. O senhor não está na lista. Eu sou o marido dela, deixa eu entrar, eu gritei. A música lá dentro parou. Algumas pessoas saíram na varanda para ver o barraco. Eram os ricos da cidade, com suas taças de champanhe e olhando para o mecânico louco na chuva. A porta principal se abriu. Dona Elvira saiu primeiro. Ela abriu um sorriso vitorioso quando me viu todo molhado. Olha só quem apareceu! O mecânico veio consertar o portão! Ela gritou e os convidados riram. E então,
A Renata apareceu. Ela estava linda. Usava um vestido longo, dourado, que eu nunca poderia pagar. O cabelo estava arrumado num salão de luxo. E ao lado dela, Felipe. Ele segurava a cintura dela com possessividade. Ele me olhou de cima a baixo, deu um gole no uísque e sorriu. Aquele sorriso de quem venceu sem nem precisar lutar. Eu olhei para ela. Renata, é isso? 10 anos trocados por um carro importado, por esse playboy? Renata deu um passo à frente. Ela não parecia triste, ela parecia aliviada. Vai embora, Carlos. A voz dela era fria. Você é passado. O Felipe fechou um contrato milionário com uma multinacional hoje. A gente vai para Paris amanhã. O que você pode me oferecer? Um final de semana em Praia Grande? Dona Elvira completou, gritando para que todos os vizinhos ouvissem. Faça um favor a si mesmo, Carlos. Suma. O Felipe vai dar a ela a vida que ela merece. Você é uma âncora no pé da minha filha. Assine o divórcio e desapareça. Eu esperei. Esperei que a Renata dissesse que era mentira, que me amava, mas ela apenas virou as costas. O Felipe beijou o pescoço dela, ali na minha frente, e guiou ela para dentro. A porta bateu, eu fiquei sozinho, na chuva, com a roupa encharcada e o coração transformado em pó. Voltei para o carro, olhei para o banco do lado. Os lírios brancos estavam lá. Peguei as flores e joguei na sarjeta. A água suja da rua levou elas embora. Naquele momento, o Carlos bom moço, o Carlos que perdoava tudo, ele morreu. Eu jurei para mim mesmo, batendo no volante até minha mão sangrar. Eles vão pagar. Um dia eles vão pagar. Mas eu não sabia que o destino... o destino tem um senso de humor irônico, porque a ferramenta da minha vingança não seria o ódio, seria um calhambeque velho e um senhor que ninguém dava nada. Depois daquela noite na chuva, eu morri. Quer dizer, meu corpo continuava andando, comendo, respirando, mas o Carlos que sorria tinha morrido. Eu não voltei para nossa casa alugada. Não conseguia encarar as paredes vazias. Eu passei a morar na oficina. Coloquei um colchão velho no escritório, tomava banho de canequinha na pia dos fundos. Minha vida virou trabalho. Eu acordava, consertava carros, comia qualquer coisa e dormia. Eu queria me cansar tanto a ponto de não ter forças para sonhar com a Renata. Foi numa terça-feira chuvosa, um mês depois do divórcio, que ele apareceu. Um guincho parou na frente da oficina. Em cima estava uma coisa que mal dava para chamar de carro. Era um calhambeque, acho que um modelo dos anos 50, mas estava num estado deplorável. Ferrugem pura. Faltavam peças, o estofado estava comido por traças. Desceu do guincho um senhorzinho, baixinho, usava um terno cinza muito antigo, surrado, e segurava uma bengala de madeira. Ele entrou na oficina mancando. "Bom dia, meu jovem." A voz dele tremia, mas os olhos eram azuis, vivos, penetrantes. "Bom dia, senhor. Posso ajudar?" Eu respondi, limpando a graxa da mão. "Me chamo Alberto. Ninguém na cidade quis aceitar o serviço. Disseram que é lixo. Disseram para eu vender para o ferro velho, mas eu preciso que esse carro ande de novo. É sentimental." Eu olhei para o carro. Era um caso perdido. Qualquer mecânico sensato diria não. O custo das peças seria maior que o valor do carro. Mas eu olhei para o seu Alberto. Ele parecia tão solitário quanto eu. Ele acariciava o capô enferrujado como se fosse um animal de estimação. Aquilo tocou alguma coisa em mim. "Olha, seu Alberto, vai dar trabalho, muito trabalho, e eu não posso cobrar barato nas peças." Ele sorriu, um sorriso sem dentes, mas sincero. "Eu tenho minhas economias da aposentadoria, meu filho. Eu pago o que for justo, só quero ouvir esse motor cantar uma última vez." E assim começou a nossa amizade. Durante 3 meses, o seu Alberto ia na oficina todo dia. Ele trazia uma garrafa térmica com café e sentava num banquinho de plástico só para me ver trabalhar. Enquanto eu lixava a ferrugem, ele contava histórias. Falava da falecida esposa, falava de como o mundo tinha mudado, de como as coisas hoje em dia eram descartáveis. "Tudo hoje é plástico, Carlos", ele dizia. "As coisas quebram e a gente joga fora. Ninguém conserta mais, nem carros, nem casamentos."
Aquela frase me pegou. Eu parei de trabalhar e olhei para ele. Sem perceber, eu comecei a chorar. Desabei ali, na frente de um estranho. Contei tudo. Contei da Renata, da humilhação, do Felipe, da dona Elvira me chamando de fracassado. O seu Alberto ouviu tudo em silêncio. Depois ele levantou, veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Carlos, escute um velho. O valor de um motor não está na lataria brilhante, está na potência que ele tem por dentro. Aquela moça, ela trocou um motor V8 confiável por uma carcaça de plástico bonita. Ela vai ficar na estrada. E você vai longe. Eu achei que era só papo de avô para consolar. A gente terminou o carro. Ficou lindo, pintura nova, motor retificado. No dia de entregar, o seu Alberto chorou. Ele entrou no carro, ligou o motor e ficou ouvindo o barulho por uns 5 minutos, de olhos fechados. Obrigado, Carlos. Você me devolveu minha juventude. Ele me pagou em dinheiro vivo, notas amassadas que ele tirou de um envelope pardo. Não era muito, mas era o justo. Ele foi embora dirigindo devagar. Uma semana depois, o telefone da oficina tocou. Era um número desconhecido. Alô? Falo com o senhor Carlos, mecânico? Uma voz grossa, formal. Sou eu. Aqui é Doutor Siqueira, advogado. Lamento informar, mas o senhor Alberto faleceu ontem à noite. Ataque cardíaco. Foi dormindo. O chão sumiu dos meus pés. O único amigo que eu fiz, o único que me tratou com respeito, se foi. Sinto muito, eu gaguejei. Senhor Carlos, o senhor Alberto deixou instruções expressas. O senhor precisa comparecer ao meu escritório hoje às 14 horas para a leitura do testamento. Eu não entendi nada. Testamento? O velho mal tinha dinheiro para consertar o carro. Fui até o escritório do advogado só por respeito. Chegando lá, o escritório era luxuoso, prédio de vidro, ar-condicionado gelado. O advogado me fez sentar. Carlos, o senhor Alberto não tinha filhos. A esposa faleceu há 20 anos. Ele vivia de forma muito simples, como você viu. Mas o senhor Alberto não era quem você pensava. O advogado abriu uma pasta grossa. Alberto Villanova foi um dos maiores engenheiros industriais deste país nos anos 70. Ele detinha 12 patentes de sistemas hidráulicos que são usados até hoje em maquinário pesado. Eu arregalei os olhos. O velhinho do terno surrado. Ele acumulou um patrimônio considerável, mas se desiludiu com as pessoas. Ele dizia que todos só se aproximavam dele pelo dinheiro. Então ele se afastou de tudo. Viveu como um simples aposentado. O advogado pegou um papel oficial. No testamento, ele diz: deixo tudo a Carlos, o mecânico, não porque ele consertou meu carro, mas porque ele foi o único homem em 10 anos que me ouviu sem pedir nada em troca, o único que viu valor na ferrugem. O advogado empurrou o papel na minha direção. Carlos, o senhor Alberto lhe deixou a casa, o Calhambeque e 51% das ações da Villanova Indústria. Eu fiquei mudo. Minha boca secou. Quanto vale isso? Eu perguntei, com medo da resposta. O advogado ajeitou os óculos. A Villanova Indústria é fornecedora exclusiva de várias montadoras. O valor estimado da sua parte é de 40 milhões de reais. 40 milhões. Eu, o mecânico que foi humilhado por ter um Celta, eu agora era multimilionário. Mas o advogado não tinha terminado. Tem mais um detalhe, senhor Carlos, e acho que esse vai lhe interessar muito. Estamos em negociação de contrato com uma nova empresa que quer usar as patentes do senhor Alberto para um novo projeto. A empresa estava quase fechando o negócio com os antigos diretores, mas agora a assinatura final é sua. Que empresa? Eu perguntei. A Falcão Logística, do senhor Felipe Falcão. O mundo parou. Felipe? O atual da minha ex-mulher? O homem que me humilhou? A empresa dele dependia das patentes do seu Alberto? Doutor, eu disse, e pela primeira vez em meses um sorriso de verdade apareceu no meu rosto. Me conte mais sobre esse contrato. Acho que vamos precisar reavaliar algumas cláusulas. Ter 40 milhões na conta não muda quem você é por dentro, mas muda como o mundo te vê por fora. Eu levei uma semana para assimilar.
Eu não saí comprando carros esportivos nem mansões de ouro. O Sr. Alberto me ensinou sobre elegância, não sobre ostentação. A primeira coisa que fiz foi cuidar de mim. Cortei o cabelo, fiz a barba, comprei ternos sob medida, não para agradar ninguém, mas porque o novo dono da Vila Nova Indústria precisava impor respeito. Quando me olhei no espelho daquele provador, com um terno azul marinho italiano, eu mal me reconheci. O Carlos, de ombros caídos, sujo de graxa, tinha desaparecido. No lugar dele, havia um homem que tinha o destino dos seus inimigos na palma da mão. Assumi a presidência da empresa na segunda-feira seguinte. A primeira ordem do dia foi revisar todos os contratos pendentes. E lá estava ele, a pasta vermelha. Falcão Logística. O advogado me explicou. Sr. Carlos, a empresa do Sr. Felipe Falcão está alavancada. Eles pegaram empréstimos enormes contando com a renovação desse contrato de exclusividade das nossas patentes. Sem a nossa tecnologia, os caminhões dele param. A empresa quebra em 2 meses. Eu girei a caneta na mão. Marque uma reunião com ele. Diga que o novo presidente quer conhecê-lo pessoalmente para renegociar. Efeito sonoro. Porta de escritório abrindo. Passos em piso de madeira. A reunião foi na sexta-feira. Eu pedi para a secretária deixá-lo esperando por 40 minutos na recepção. O antigo Carlos jamais faria isso, mas o novo Carlos sabia que o poder é um jogo psicológico. Eu fiquei na minha sala, de costas para a porta, olhando a vista da cidade pela janela de vidro. Quando a porta abriu, ouvi a voz dele, arrogante como sempre. Finalmente, é um absurdo essa espera. Eu tenho mais o que fazer. Cadê o velho Alberto? Morreu mesmo? Eu não virei a cadeira imediatamente. Falei ainda de costas. O Sr. Alberto nos deixou, mas ele escolheu a dedo o sucessor, alguém que conhece bem o valor do trabalho e do caráter. Virei a cadeira devagar. O choque no rosto do Felipe foi a melhor pintura que eu já vi na vida. Ele travou. A pasta de couro caiu da mão dele. Ele abriu a boca, fechou, piscou os olhos. Ele achou que estava alucinando. Carlos, o mecânico? Ele começou a rir, um riso nervoso. O que você está fazendo na cadeira do presidente? Veio consertar o ar-condicionado? Sai daí antes que eu chame a segurança, seu palhaço. Eu não me alterei. Apenas apertei um botão no interfone. Sandra, traga o contrato da Falcão Logística, por favor. Olhei para o Felipe, nos olhos dele, e sorri. Sente-se, Felipe. Vamos falar de negócios. Ou prefere que eu chame a segurança para te escoltar para fora da minha empresa? Ele ficou pálido. Caiu na cadeira como um saco de batatas. Sua empresa? Mas como? Herança, Felipe. Parece que o velho do Calhambeque gostava mais de mim do que a sua sogra. A reunião durou 10 minutos. Eu não cancelei o contrato de vez. Isso seria misericórdia. E eu queria ver ele sangrar devagar. Eu vou renovar, Felipe, eu disse. Ele suspirou aliviado. Mas o preço das patentes triplicou. E eu quero pagamento adiantado, em dinheiro. Prazo de 48 horas. Ele suava frio. Triplicou? Isso vai acabar com o meu fluxo de caixa. Eu não tenho esse dinheiro líquido agora. Eu gastei tudo na viagem para Paris? No Porsche? Nas festas para minha ex-mulher? Problema seu. Venda os carros, venda as joias. Se o dinheiro não cair na conta da Vila Nova até segunda-feira, a Falcão Logística declara falência. Ele saiu da minha sala trêmulo. Parecia que tinha envelhecido 10 anos. E adivinhem onde isso estourou? Na corda mais fraca, na Renata. Eu soube pelos vizinhos. Cidade pequena, gofoca corre rápido. Naquela noite, a casa da dona Elvira não teve festa, teve gritos. Felipe chegou em casa transtornado. Dizem que ele gritava: "A culpa é sua, aquele seu ex-marido maldito é o dono de tudo, ele vai me quebrar." Renata não entendia nada. "O Carlos, o mecânico? Felipe, você bebeu?" "Ele é milionário, Renata. Ele herdou a indústria e agora ele está cobrando o preço da minha alma." O cartão de crédito da Renata foi cancelado na manhã seguinte. A viagem para Paris, cancelada. Felipe começou a vender tudo. O Porsche preto que ele usou para me humilhar
Foi vendido por metade do preço para fazer caixa. A vida de princesa começou a virar abóbora. Mas o golpe final não seria no bolso, seria na honra. Haveria o baile anual da indústria dali a 2 semanas, o evento mais chique do ano. Eu, como novo presidente da maior fornecedora, seria o convidado de honra. Eles estariam lá, tentando manter as aparências, tentando fingir que não estavam falindo, e eu preparei a minha entrada triunfal. Eu precisava de uma acompanhante, não para fazer ciúmes, mas para mostrar o que é uma mulher de verdade. Convidei a Laura, a neta do Sr. Alberto, que eu conheci no velório, uma advogada simples que chorou a morte do avô de verdade. Quando ela aceitou ir comigo, eu sabia, aquela noite seria o fim de Renata. A noite do baile da indústria chegou. O salão do Hotel Crystal estava lotado. Lustres de cristal, garçons servindo champanhe francês, a elite da cidade fingindo que se suporta. Eu cheguei com a Laura. Ela estava deslumbrante num vestido azul marinho, discreto, mas elegante. Nós não chegamos de limusine. Chegamos no calhambeque do Sr. Alberto, totalmente restaurado. Quando descemos na entrada, todos os olhares se voltaram para nós. Não pelo carro, mas porque todos já sabiam quem eu era. O boato correu. É ele, eu ouvi os sussurros, o novo dono da Vila Nova. Nós entramos no salão. Eu senti os olhares queimando nas minhas costas, e então eu os vi. Numa mesa no canto, longe do palco principal, estavam Renata, Felipe e Dona Elvira. A cena era patética. Felipe parecia suar dentro do terno. Ele bebia sem parar. Dona Elvira, sempre tão arrogante, estava encolhida, olhando para os lados com medo de ser ignorada. E a Renata estava apagada. O brilho dela tinha sumido. Ela usava um vestido repetido de anos atrás. O olhar dela cruzou com o meu. Eu vi arrependimento? Talvez. Eu vi interesse? Com certeza. O mestre de cerimônia subiu ao palco. Senhoras e senhores, gostaria de chamar ao palco o nosso patrocinador master e empresário do ano, o senhor Carlos, presidente da Vila Nova Indústria. Os aplausos foram educados, mais altos. Eu subi ao palco, peguei o microfone. Eu não falei de números, não falei de lucro. Eu olhei direto para a mesa onde eles estavam. Boa noite. Muitos aqui conhecem minha história. Até mês passado eu era invisível. Eu era apenas um mecânico. Mãos sujas, roupa simples, alguém que foi descartado porque não tinha o cheiro do sucesso. O salão ficou em silêncio absoluto. Mas eu aprendi com um grande amigo, o Sr. Alberto, que o valor real não está na embalagem, está no motor. Algumas pessoas, eu fiz uma pausa dramática, trocam ouro por latão, só porque o latão brilha mais. Hoje, eu dedico esse prêmio a quem acreditou em mim quando eu não tinha nada. E agradeço aos que me abandonaram. Vocês foram o combustível que eu precisava para crescer. Desci do palco. A Laura segurou meu braço sorrindo. Estávamos saindo quando senti uma mão puxar meu paletó. Era a Renata. Ela me seguiu até o corredor, longe da festa. Ela estava chorando. Dessa vez parecia real. Ou talvez fosse o desespero da falência. Carlos, espera. O que você quer, Renata? Minha voz saiu cansada. Não tinha mais raiva, só cansaço. Carlos, me perdoa. Eu fui burra. Minha mãe fez minha cabeça. O Felipe, ele é um monstro. Ele grita comigo, ele vai perder tudo. Eu tô com medo. Ela tentou tocar no meu rosto. A mesma mão que usava a aliança que eu paguei em 12 vezes. A gente pode recomeçar, Carlos. Eu ainda te amo. Eu lembro da gente na praça, comendo sonho. A gente era feliz, né? Eu tirei a mão dela do meu rosto suavemente. A gente era feliz, Renata. Eu era feliz. Já você? Você estava apenas esperando uma oferta melhor. Não fala assim. Eu posso mudar. Não, não pode. Você gosta do palco, Renata. Do brilho. E agora que a luz apagou para o lado do Felipe, você quer vir para o meu lado porque aqui está iluminado. Isso não é amor. Isso é sobrevivência. Ela soluçou. Mas o que vai ser de mim? O Felipe vai falir. Minha mãe gastou tudo. Eu respirei fundo. Tirei um cartão do bolso. Não era um cheque. Era o cartão de um escritório de RH.
A Vila Nova está contratando pessoal para a limpeza da fábrica. É um trabalho honesto, carteira assinada. O salário é digno. Se você quiser recomeçar de verdade, comece por aí, aprendendo o valor do suor. Ela olhou para o cartão como se fosse um insulto. Limpeza? Você quer que eu seja faxineira? Eu fui mecânico e você tinha vergonha. Qual o problema? Trabalho é trabalho. Ela amassou o cartão e jogou no chão. Você é um idiota arrogante, Carlos. Eu sorri. E você continua a mesma. Adeus, Renata. Eu virei as costas e saí. Lá fora, a Laura me esperava no Calhambeque. A noite estava estrelada. Dizem que a vingança é um prato que se come frio, mas eu descobri que a felicidade é um prato que a gente come em paz. Felipe faliu 2 meses depois. A empresa foi liquidada. Dona Elvira teve que vender a mansão e foi morar num apartamento de 2 quartos num bairro afastado. Renata? Ouvi dizer que ela está trabalhando de recepcionista em outra cidade, procurando outro rico para salvar a vida dela. Eu continuo consertando carros nos finais de semana. É a minha terapia. A diferença é que agora, quando eu chego em casa sujo de graxa, a Laura não reclama do cheiro. Ela pergunta como foi o meu dia, porque quem ama um motorista não se importa com a poeira da estrada. E aí, o que achou da minha história? Se gostou, deixe o seu like no vídeo. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque eu trago histórias e reviravoltas emocionantes como essa. E agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Seja sincero, no meu lugar, você teria dado uma segunda chance para a Renata ou faria exatamente o que eu fiz?